Oi, tudo bem? Mano, pois é, 25 mil inscritos batidos e eu tô sem acreditar, vocês são foda demais. Fora que com pouco mais de uma semana alcançamos mais de 100 mil visualizações no último vídeo. Sério, muito obrigado e mais uma vez eu peço desculpas para vocês pela demora. E como muitos de vocês pediram por parte 2, aqui estou eu para trazê-la para vocês. E inclusive, se você não viu a parte 1, veja, vou deixar lá no primeiro comentário fixado para vocês, junto com a criadora do Iceberg e as minhas redes sociais, que inclui Instagram e Twitter. Segue lá, mano. Mas antes, uma breve explicação para você que ainda não sabe sobre o estilo difícil de Iceberg. Os vídeos de Iceberg é a apresentação de vários tópicos e assuntos que são postos em um iceberg, e em que medida que vai ficando mais fundo, mais obscuro e desconhecido vai ficando os fatos. Tão desconhecido quanto o botão inscrever-se aqui do meu canal, que sério, esse botão é muito desconhecido, visto pelo fato de que mais de 90% das pessoas que me assistem não clicam no pobre coitado. Poxa, vocês vão deixar o botão de inscrever-se sem pai sem ser notado? Vocês são tão maldosos nesse nível? Putz. Se inscreve, vai. Clica, por favor, e faça ele e eu feliz. Meu Deus. Lembrando que nesse vídeo eu uso o medidor obscuro, que mede o quão o tópico é conhecido por quem conhece a série, sendo 1 coração quase desconhecido, 2 corações um pouco conhecido e 3 corações muito conhecido. E tudo isso baseado na minha concepção, belezinha? Mas dando fim a essa enrolação, essa é a parte 2 do Iceberg do Incrível Mundo de Gumball. Águas Profundas, DVDs de Gumball. A série do Incrível Mundo de Gumball tem uma linha de DVDs que era produzida pela própria Cartoon, cujo primeiro e mais emblemático foi lançado em 28 de agosto de 2012 nos Estados Unidos, contendo 12 episódios da primeira temporada da série. Esse primeiro DVD tem o nome de O DVD, fazendo alusão ao primeiro episódio da série que tinha o mesmo nome. O design do DVD é bem legal, já que é uma referência direta ao filme caseiro feito por Gumball e Darwin naquele episódio, que só foi feito porque os dois tinham destruído o DVD original que se chamava Crocodilos no Trem, cujo Gumball já tinha assistido 72 vezes e mesmo assim ele não queria devolver. Pois é, no encerramento desse episódio feito por eles, os créditos do filme eram plaquinhas de papelão que eram levantados por eles, e esse mesmo papelão se encontra presente no menu do DVD da série, na qual você escolhe o que você quer fazer e também pode conhecer um pouco de cada Watterson. Cartucho de Super Nintendo com quadrinhos dentro. Na Comic Con de 2014, realizado em San Diego, Estados Unidos, um item bastante curioso estava sendo vendido, um cartucho de Super Nintendo com o nome de The Task e com a imagem de Gumball e Darwin na capa. Inicialmente, você poderia pensar que fosse um jogo ou algo do tipo, mas não, esse cartucho se tratava de um quadrinho do Incrível Mundo de Gumball, que estava sendo comercializado no evento por 30 $. cada. A fita foi produzida por John Chad, um ilustrador de quadrinhos bem famoso que já tinha sido contratado pela Cartoon Network em outra oportunidade para fazer livros de Hora de Aventura, e o que torna esse cartucho raro é o fato que só foram produzidas 550 cópias que só foram comercializadas naquele exato dia. Eu achei a ideia genial, inclusive eu queria uma. O Futuro era pra ser a estreia da 6ª temporada. O Futuro é um episódio da 6ª temporada do Incrível Mundo de Gumball, episódio em que a Bárbara Banana, que pode prever o futuro através de suas pinturas, estava em sua garagem fazendo alguns quadros, quando de repente ela faz um quadro em que prevê alguém atrás, e então aparece Robbie que sequestra ela. Esse evento acaba abalando a família Banana, que juntamente com Gumball e Darwin vão atrás dela, e acaba encontrando ela com Robbie em um ferro velho. Robbie acaba usando os poderes dela para tentar impedir eles de o pegarem Taos, mas no final de tudo, Robbie é apagado da existência. Mas depois, Gumball e Darwin acabam ficando com pena e manda ela redesenhar ele. Ela o redesenha, mas dentro do vazio, o que acaba jogando ele lá novamente. Aí Gumball termina dizendo que eles verão Robbie novamente no futuro, mas enigmaticamente Bárbara Banana diz: mas há futuro? Então, esse episódio seria o primeiro episódio da 6ª temporada, mas devido a muitos erros de produção, ele acabou sendo adiado, sendo lançado apenas depois como o 34º episódio daquela temporada. O design original de Darwin no vazio. O vazio, como já foi falado por mim na primeira parte do Iceberg, é uma dimensão secreta do mundo de Elmore, em que tudo que é considerado erro é mandado pra lá. Ele fez sua primeira aparição no episódio em que leva o mesmo nome que ele, da 3ª temporada. E bom, lá podemos encontrar de tudo que já sumiu de alguma forma do mundo moderno, como o Crazy Frog, o Plutão, e esse clipe aqui que era assistente do Windows XP, pássaros dodôs que já foram extintos, esse antepassado do elefante que era muito estranho e também já foi extinto, e entre eles o design de Darwin, que ainda era feito em CGI. Isso foi visto no episódio piloto da série. Ele parecia que era feito de massa de modelar ou algo do tipo, e inclusive eu falei que ele era feio demais, e ainda bem que mudaram.
Gawain. E mais uma vez a shippadora de plantão Sarah, ela mesma, ataca novamente. Gawain se trata do chip entre Gumball e Darwin, que chega até a ser um pouco estranho, não pelo fato de ser um casal homossexual, e sim por praticamente estarem praticando incesto, pois os dois são irmãos. Esse chip, assim como outros feitos por Sarah, é visto no episódio Os Casais da sexta temporada, em que Sarah encontra um caderno da loja incrível que faz com que tudo que ela desenhe nele se torne realidade, e infelizmente ela acaba desenhando várias fanfics e histórias bizarras de amor de todo mundo de Elmore, e uma delas está de Gumball e Darwin, que aparecem se beijando como se fosse uma cena de anime. Que cena, hein, mano? Isso acabou abrindo possibilidade para várias fanarts feitas sobre o casal, que são até bonitinhas, mas não deixam de ser estranhas, até porque no meio tem fanarts igual a essa, em que Darwin tá segurando o mini Gumball em seu colo. What the fuck, velho? Bizarro. Carrie tem 300 anos de idade. No episódio O Drama da sexta temporada, episódio em que Gumball tenta encontrar uma falha no relacionamento entre Darwin e Carrie, Carrie em um momento do episódio acaba revelando que tem 300 anos de idade, mais especificamente 327 aninhos, o que chega até a ser normal, já que ela é um fantasma. A parte curiosa disso tudo é a seguinte questão: o que ela tá fazendo fundamental ainda? Ou ela repetiu várias vezes, ou gosta muito de estudar, ou então ela nunca tinha entrado na escola antes. E também tem uma parte triste nesse fato: Carrie, por ser um fantasma, é imortal, o que chega à conclusão que um dia Darwin não vai mais poder estar com ela e infelizmente ela estará sujeita à solidão eterna, ou então ela dá um jeito de transformar o Darwin em fantasma também. Jaqueta da escola de Gumball no Reino Unido. Essa é uma jaqueta utilizada por Gumball exclusivamente em publicidades feitas no Reino Unido, lembrando muito aquelas jaquetas de time de colégio americano, e inclusive ela é muito bonita, e claro que também muito rara, sendo ela versão limitada e só é possível encontrar para venda apenas na Itália, por um valor mínimo de 220 euros, que atualmente dá uma bagatela de mais ou menos 1.400 reais, ou seja, quase impossível de ser comprada, infelizmente. Passeio e loja de Gumball em Dubai. O passeio surpreendente de Gumball é um parque temático de diversões da IMG localizado em Dubai. Sim, o lugar dos ricos. O parque conta com atrações não apenas de Gumball, mas também da Cartoon Network inteira, contendo loja temática do Incrível Mundo de Gumball e também de Hora de Aventura, loja dos clássicos da Cartoon e também restaurantes temáticos, assim como esse que fez referência a Ben 10. E enfim, o parque possui muitas outras atrações para você passar o seu tempo. E sério, esse lugar é maravilhoso para você que tem muito dinheiro e não sabe como gastá-lo e ama Cartoon também. Entre as atrações é possível encontrar um passeio temático de Gumball, em que no trajeto é possível encontrar objetos de Elmore que tomaram vida após um projeto de ciências de Gumball e Darwin sair do controle. É um local muito bonito e eu não julgo quem quer ir pra lá. Eu também iria se tivesse muito dinheiro, mas preferiria uma viagem pra Tóquio, que eu acho muito mais bonito. Visão do futuro de Bárbara Banana. Não é segredo pra ninguém que Bárbara Banana consegue prever o futuro através de suas pinturas, e um dos episódios mais icônicos que mostra isso é o oráculo da terceira temporada, em que os Wattersons vão pra uma venda de garagem da família Banana, e em um momento do episódio, quando Gumball pega uma pintura pra dar na cara do João Banana, Darwin interrompe eles mostrando que aquela pintura se tratava daquele exato momento. Eles ficam maravilhados com aquilo e João fala que é a mãe dele que fez, e tem várias pinturas guardadas há bastante tempo na garagem deles. Eles acabam descobrindo outras pinturas e se tocam que aquelas se tratavam de momentos que eles já tinham vivido no passado. E no meio dessas pinturas, Darwin descobre uma pintura em que Gumball está pelado com apenas uma folha cobrindo seu piu-piu no meio de uma multidão furiosa em um shopping. Gumball diz que nunca passou por essa situação e Anaís fala pra ele que a pintura vai acontecer naquele dia. Gumball acaba ficando um pouco nervoso com aquilo, mas com o passar do episódio vemos que Anaís realmente estava certa. E mesmo Gumball passando o episódio inteiro tentando fazer com que aquele evento não acontecesse, ele aconteceu e foi exatamente como estava na pintura. O episódio finaliza de forma enigmática com Bárbara pintando um quadro com a família Watterson correndo enquanto a cidade está sendo sugada pelo vazio. E ela termina o desenho olhando pra câmera e dando um sorriso maroto pra tela. Meu amigo, essa mulher é bizarra. Suzy é interpretada pela amante de Ben Boquelete. Sim, pois é, pode até parecer estranho, mas é verdade. A personagem Suzy, que por sinal é muito estranha, é feita pela atriz francesa Aurélie Charbonnier, quase uma charaminha, que além de interpretar a Suzy, ela também trabalha fazendo storyboard da série. E embora ela faça o personagem, a voz da Suzy é feita por o ator Fergus Craig. Tem até um videozinho na net que mostra como é feita a gravação da Suzy.
O segundo homem cachorro-quente. Esse tópico se trata de uma teoria que consiste em que existe dois homens cachorro-quente na cidade de Elmore. Um seria aquele que aparece na festa na casa de Gumball no episódio O Castelo, e o outro seria aquele que aparece no decorrer da série com uma mostarda na cabeça que simboliza o cabelo dele. Realmente eles se parecem muito, usam até o mesmo óculos escuros. Muitos falam que eles são a mesma pessoa, outros falam que eles são pessoas diferentes, e outros falam que eles são parentes, ou então pertencem à mesma raça. E aí entraria o agente da polícia que também é um cachorro quente e se parece muito com eles também. Eu acredito que eles são pessoas diferentes e existe uma raça cachorro quente dentro da série, que pra mim faz até mais sentido. Episódios fortemente censurados em alguns países. Assim como qualquer outra série, O Incrível Mundo de Gumball sofreu diversas censuras, e sério, são muitas censuras. Existe até uma página no fandom da série que lista exatamente todas as censuras já sofridas pela série em toda a história, país por país, separadas por temporadas e episódios. A lista é enorme, dá pra passar várias horas só lendo ela. Escuridão. Promoção do McDonald's no Reino Unido. O McDonald's sempre tem o costume de fazer um mês com brindes temáticos de vários desenhos, e foi isso que aconteceu com o Incrível Mundo de Gumball, com a campanha sendo lançada inicialmente no Reino Unido em 2018. Ela contava com cerca de 10 brinquedos personalizados da série, além de contar com a embalagem super estilosa do desenho, e pelo fato da campanha ser lançada originalmente no Reino Unido, Gumball usa aquela jaqueta que já citei no vídeo de hoje, que deixa ele muito mais brabo. E, inclusive, um detalhe bem besta, mas que eu pude perceber, é que quando o Gumball usa essa jaqueta, aquele pneuzinho na barriga que ele tem desaparece, e que pra mim deixa o personagem muito mais bonito. Casa dos Watterson censurada no Google Maps. Assim como já foi dito por mim no vídeo anterior, a casa dos Watterson, que é possível encontrar no Google Maps, está censurada por meio de um desfoque. O motivo disso pode estar relacionado a leis de segurança e privacidade dos Estados Unidos que são bem rigorosas. Ou então, as próprias pessoas que residem lá pediram pro Maps censurar o local por não se sentirem confortáveis com aquilo. No Maps tudo se encontra borrado, mas ainda é possível ver a casa de cima por meio do Bing Maps. E também tem um vídeo no YouTube de um carinha que foi lá e mostrou a casa. Os pais de Nicole mandavam ela escrever para o Polo Sul. No episódio O Natal da segunda temporada, aquele que os Wattersons atropelam o Papai Noel e passam o episódio inteiro tentando salvar o Natal, no final dele, após o Papai Noel recuperar o espírito natalino em seu trenó, ele revela que está com as cartinhas de Nicole que ela enviava para ele, e ele falou que o endereço estava errado, pois estavam sendo mandadas para o Polo Sul e ele mora no Polo Norte. O que dá indícios de que quando criança seus pais mandavam ele escrever para o endereço errado do Papai Noel. Esse episódio é bem bonito, visto que no final dele é revelado qual presente Nicole pedia, que era mini pelúcias de sua família. Equipe de referências de Gumball. Esse ponto eu não pude entender ele perfeitamente, então eu vou acabar citando para vocês algumas referências famosas feitas pela série, assim como essa referência direta a Dragon Ball Z, com Gumball se tornando um Super Saiyajin. É assim que Ricardo tem a transformação idêntica de Serena de Sailor Moon, momento que inclusive é muito bonito. Essa referência que Nicole se torna um anime que lembra muito os traços do estúdio Trigger, que faz animes famosos como Kill la Kill, e para mim uma das referências mais famosas é a referência que eles fazem para Zelda, tendo um jogo dentro da série chamado Zelmore, que lembra muito Zelda, com ideias bem parecidas com a do game original, inclusive o personagem lembra bastante o Link. E bem, a série faz outras referências bem famosas e daria até um vídeo exclusivo só pra elas, referências bem básicas assim como essa feita para The Last of Us ou essa para Street Fighter. O tapa banido da Rússia. Bom, mais uma vez a Rússia banindo coisas. Pelo país tem um forte histórico de censuras, isso é até um evento normal, que já aconteceu com várias outras séries, e com o Incrível Mundo de Gumball não foi diferente. No episódio O Tapa da quarta temporada, episódio em que Gumball fica chateado porque Tobias cumprimenta todo mundo dando tapa na bunda, menos na dele Gumball. Desde então, Gumball passa o episódio inteiro tentando levar um tapinha na bunda do Tobias. Daí já dá pra vocês verem que o episódio é um pouquinho estranho, né? E como a Rússia é um país muito conservador a qualquer tipo de manifestação que pareça algo homossexual, o episódio acabou sendo banido lá. As controvérsias de A Dama. A Dama é um episódio da sexta temporada da série de Gumball, em que Gumball e Darby acabam descobrindo que o pai deles estava se vestindo de mulher para fazer amigos. E bom, com essa sinopse um tanto quanto diferente, muitas pessoas ficaram preocupadas e confusas em relação ao episódio, já que se tratava de um tema que não era tão debatido assim na série, que era a homossexualidade e as mulheres trans. E mesmo o episódio recebendo tanta desconfiança em relação à sinopse, ele acabou sendo fortemente elogiado quando foi ao ar, e eu particularmente acho ele um episódio muito legal. Além de ir bem nas críticas, o episódio mostrou que nem sempre é bom julgar o livro pela capa, e vale lembrar que também não foi a primeira vez que o Ricardo se vestiu de mulher na série, sendo possível ver ele em outras 3 oportunidades.
Gumball quebra a quarta parede muitas vezes. A quarta parede é um dispositivo de comédia bastante utilizado em filmes e séries e serve para separar o show do telespectador, e a quebra é justamente quando o personagem da trama faz contato com quem está assistindo, e o Incrível Mundo de Gumball fez isso várias vezes, tão tal que tem uma lista no fandom da série que mostra todas as vezes em que a quarta parede foi quebrada, divididos como sempre por temporadas e episódios, em que é possível ver diversas vezes eles olhando para a tela como se soubessem de algo, e uma dessas quebras de quarta parede mais legais é a do episódio O Dinheiro da terceira temporada, em que Ricardo perde todo o seu dinheiro e os Wattersons ficam pobres. Eles ficam tão pobres que a animação do episódio começa a ficar precária, com Gumball perdendo suas cores, Anaís com a sua boca mal posicionada e o Darwin virando um projeto de rabisco muito mal feito, e ainda eles veem o cenário deles ficar cheio de erros e muito feio, até que chega um ponto em que eles viram storyboards, que é quase o primeiro passo de uma animação. Esse episódio acaba sendo considerado uma quebra na quarta parede, pois mostra todo o processo para fazer uma animação como a de Gumball dentro da própria série, e os personagens reconhecem o que está acontecendo. Fanfics do Gumball morrendo. Esse fato se refere a diversas fanfics a respeito da morte de Gumball que foram feitas, e a maioria postada em um site chamado Fanfiction, que é um site voltado exatamente para esse tipo de conteúdo, em que usuários postam suas fanfics do que quer que seja. É sério, no site eu pude encontrar essa em que Gumball enfrenta o Godzilla, e essa em que Gumball é convidado pro iCarly junto com Darwin, e essa em que Ben 10 fica grávido. Sim, não é zoeira, tem de tudo. E dentro dessas fanfics existem as que Gumball se encontra morto nela. Eu nem sei quem tem interesse em ver o principal personagem da série deles morrendo, mas beleza, cada um com seus gostos. Pesquisando no Google dá pra achar várias, e tem até uma famosa que eu citei no último vídeo, que não é exatamente uma fanfiction, mas o Gumball também se parte nela, que é a O Luto, que é bem bizarra e doentia. Rob sabe sobre a existência do show. Rob, querendo ou não, é um personagem muito importante pra série, e depois que ele conseguiu sair do vazio, ele sempre tinha na cabeça dele que Elmo iria acabar e o vazio iria sugar tudo, e depois dele ser jogado lá pela segunda vez pela Bárbara Banana, ele deve ter descobrido isso de alguma forma, já que lá dentro tem tanta coisa que uma delas poderia ser o fato deles estarem vivendo dentro de um desenho animado, e ele acaba revelando isso no episódio A Inquisição, que acabou sendo o último episódio da série. Lá, ele tenta explicar que o show está acabando e uma ameaça estava chegando em Elmo, mas antes que ele terminasse, Tina nocauteou ele com várias rabadas, e quando ele acordou, um buraco abriu e Rob volta novamente para vazio. O frame da cama do Sr. Pequeno. Esse fato se refere a um frame da série que mostra a cama do Sr. Pequeno, e na cabeceira da sua cama tinha um adesivo da bandeira LGBT, e muitos a partir dali sugeriram que ele fosse gay. Eu particularmente não acho que só por esse fato ele é gay, embora tenha várias atitudes dele na série que deu motivo pro pessoal pensar isso, assim como aconteceu no episódio Os Casais da sexta temporada, em que Sarah acaba escrevendo que Larry pedia Sr. Pequeno em casamento, e ele sem pensar nem um segundo acabou aceitando na hora, e por coincidência ele tinha um vestido de noiva por baixo da sua roupa. Um pouco estranho. E por causa desse evento, muitas pessoas começaram a chipar os dois e fanarts foram feitas, mas isso não vem ao caso. O Sr. Pequeno pode até ser gay, mas isso não foi confirmado na série em nenhum momento, e o motivo daquele adesivo estar na cama dele pode estar ligado ao fato de que a bandeira LGBT foi criada em inspiração à cultura hippie, já que eles usavam ela como um símbolo da paz, e o Sr. Pequeno sendo um hippie pode ter feito referência a esse fato, ou não também. Ninguém sabe. A cena da coleira de choque. No episódio O Caveirão da segunda temporada, episódio em que Gumball e Darwin começam a ter uma amizade com Clayton, aquela massinha que era chata pra dedéu, então Clayton mentia muito e chega até uma parte do episódio em que Gumball e Darwin decidem que todos usariam uma coleira de choque para cada vez que eles mentissem, eles tomariam uma descarga elétrica. Então, essa cena acabou sendo deletada da exibição original dos Estados Unidos e marcou a primeira vez em que os Estados Unidos editavam um episódio da série. O motivo pode ser porque a cena é meio que uma forma de tortura, e como o desenho é majoritariamente visto por crianças, aquilo poderia passar algo ruim para eles. Terry era pra ser um menino no episódio piloto. Terry é uma personagem coadjuvante do Incrível Mundo de Gumball, aquela que é um urso feito de papel e que suas roupas são desenhadas e tem extremo pavor a germes. Então, no episódio piloto da série, quando Gumball estava se referindo ao plano deles para fugir da escola, ele acaba citando Terry como um menino e não como uma menina. E isso é comprovado mais tarde no plano, quando Terry acaba sendo levado pelo vento ao banheiro feminino e é recebido por vários gritos. E no fandom da série, no perfil dela, acaba sendo citado que seu protótipo era um homem.
Masami e Alan estão tendo um encontro no episódio piloto. Também no episódio piloto é possível ver em uma parte do plano Alan prestes a receber um beijo de Masami. E, ironicamente, o destino fez com que Carmen chegasse lá e acidentalmente explodisse ele, acabando com o encontro e com o beijo que ele receberia. Esse fato acaba se encontrando aqui, pois Alan sempre foi shippado com Carmen em vários episódios, já que muitos acham que eles não foi feito um pro outro, mas eles nem ligam pra isso. E mais tarde no episódio A Tempestade da segunda temporada, devido a Alan achar que Carmen traiu ele, Alan começa a gostar de Masami, mas no final do episódio, após várias coisas acontecerem, Alan e Carmen terminam juntos de novo. Gumball e Naruto têm a mesma voz no Japão. Sim, pois é. No Japão, a voz de Gumball é feita por Junko Takeuchi, que também faz a voz de Naruto e diversos outros personagens. Ela por lá acaba sempre pegando a voz desses personagens que são brincalhões e extrovertidos, como Endo, Sabo, Gon e muitos outros. O Abismo, Ricardo odiado no Tumblr. Bom, esse fato aqui se refere a exclusivamente pessoas do Tumblr odiar o Ricardo, mas eu não encontrei nenhuma postagem de lá falando algo assim. O que eu pude achar foi algumas publicações do Reddit de pessoas que falam que não gostam do Ricardo por ele ser um pai desleixado, idiota e deixar toda a responsabilidade nas costas de Nicole. Mas pra mim, eu não vejo isso como motivo de ódio, já que embora o Ricardo ele peque nesses pontos, ele é um pai atencioso e brincalhão, como é possível ver em vários episódios da série, e Ricardo também entra como um personagem de alívio cômico da série, já que faz parte dele ser daquele jeito. Carrie Krueger é uma combinação de dois nomes de filme de terror. O nome de Carrie, a fantasminha que é a namorada de Darwin, é a mistura de dois nomes de filme de terror, Carrie a Estranha e Freddy Krueger, de Hora do Pesadelo. Os dois filmes de terror são bastante conhecidos e figuras marcadas quando o assunto é filmes que dão medo. E outro fato que é revelado no episódio O Espelho da terceira temporada é que o nome da Carrie, quando é repetido 5 vezes, a invoca no local, não só o dela, mas como a de qualquer outro personagem que seja também um fantasma. Assim como as pessoas costumavam falar que na vida real da loira do banheiro. The Rex, o episódio descartado. The Rex seria um episódio da segunda temporada da série, mas foi descartado porque o orçamento dele era muito caro e não valeria a pena. E isso foi afirmado pelo próprio criador da série no Twitter, que não foi possível pelo preço e também porque não valia aquilo tudo. Um usuário até propôs que o app virasse um filme, mas bem falou que um filme precisaria de uma história mais independente. Bom, só é possível ver alguns storyboards do episódio feito antes dele ser descartado, com Gumball e Darwin sendo perseguidos por Tina e seu pai pela cidade de Elmore. Aos R$6 no episódio Os Casais. Bom, no episódio Os Casais da sexta temporada, que eu já citei aqui no vídeo várias vezes, como o episódio que a Sarah faz várias fanfics de casais com o pessoal de Elmore, nesse episódio em questão, em um momento aparecem dois personagens que lembram muito Darwin e Gumball. O que se parece com Gumball se apresenta como o nome de Zachary Lopes Kirby, e o que lembra o Darwin na verdade é uma menina e se chama Bexy, e ela é namorada do Zachary. Bom, pelo que parece, houve uma mini guerra na internet dizendo que a série tinha pegado os R$6 da internet e colocado no episódio, caso que eu até concordo porque se parecem muito, sendo quase idênticas. O Zachary Lopes Kirby é uma referência direta a Zack Silva, que é um desenho feito por Migs Garcia, cujo ela mesma falou que é uma paródia do desenho dela que foi usado no episódio. A Bexy, que é idêntica a Darwin, exceto pela cor, é uma fanart feita pelo usuário GumballFan304 e que se chama Skylin. E todas essas fanarts foram postadas antes do episódio ser feito e por isso reviravolta na internet, cujo algumas pessoas afirmaram que a série estaria tirando onda com as fanarts feitas. Bom, eu particularmente acho que não. Eu só acho que é uma forma encontrada por Ben Boquelete de citar diversas fanarts feitas por série. Penny seria o mascote da Nick com uma arma na mão. Inicialmente, Penny foi apresentada para Nickelodeon como mascote em potencial para o canal, e nesse contexto ela usava uma arma na mão. Como assim, véi? Bem bizarro, mas era isso. Eu não consegui encontrar muito sobre, mas aqui tá uma fanart feita por uma fã em que Penny está segurando uma pistola, e nessa outra aqui em que Penny, já na sua forma de fada, também segura uma arma na mão. Bagulho bizarro, mano. Azrael tem duas vozes. Azrael é um fantasma bastante gente fina que apareceu no episódio O Drama da sexta temporada, como uma antiga amor de Carrie, na qual no episódio é revelado que ele teve um romance de 2 décadas com ela, e depois de muito tempo eles se reencontraram nesse episódio, em que Gumball tenta descobrir alguma coisa de errado no relacionamento de Darwin. Azrael tem 2 atores diferentes que fazem sua voz. A primeira dos Estados Unidos é feita por Alex Jordan, e a segunda do Reino Unido é feita por Joey Sugg. Falei isso porque costumamente os personagens têm a mesma voz, dependente se for dos Estados Unidos ou do Reino Unido, pelo fato dos dois falarem inglês, mas no caso dele foi diferente. Outra coisa que eu queria falar é que Azrael se parece muito com os espiões de Spy vs Spy, sério. E outra, ele aparenta muito com os doutores da Peste Negra, sendo que eu acho que ele é uma referência direta a isso, já que ele viveu nessa época igual na foto mostrada por Carrie.
A aparência de Gumball em OKKO e Titio Avô. Desenhos da Cartoon costumam fazer crossovers, e como Gumball é um extremo sucesso no canal, ele obviamente participou de muitos, aparecendo em OKKO Vamos Virar Herói, quando Ben 10 se torna o Gumball, e vários outros personagens históricos da Cartoon quando ele vai dar um soco. E também ele faz outra aparição em Titio Avô, que na mesma pegada acaba colocando vários personagens históricos da Cartoon no episódio, no que seria meio que um Titio Avô Awards, e o Gumball, assim como vários outros personagens, se encontra lá. Sr. Pequeno encontrou o vazio. Esse fato meio que já ficou explícito aqui nesse iceberg através de outros tópicos, mas eu vou explicar ele aqui resumidamente pra vocês. O Sr. Pequeno é um dos personagens mais estranhos da série, com ele por várias vezes sendo pego fazendo coisas um tanto quanto questionantes, além dele ser um grande adepto à cultura hippie, crenças diversas e de um bom chazinho, se é que vocês me entendem. Ele também acredita em várias teorias malucas, e dentro delas está do vazio, um mundo em que tudo que é considerado erro é mandado pra lá. No início, ele explicando pra Gumball e Darwin, parece que ele até tá sob efeito do chazinho e fala muita abobrinha, mas depois ele descobre que é real, e inclusive eles vão pra lá. Sarah conhece o tema dos créditos finais. A Sarah é uma personagem bastante peculiar, já que além dela ser obcecada por Gumball e Darwin, basicamente ela retrata uma fã da série dentro da própria série, e no episódio A Fã da terceira temporada, é possível ver ela cantarolando a música tema do encerramento da série, quebrando assim a quarta parede, já que dá a parecer que ela conhece a série externamente. O que é isso? Tá fazendo... Carrie usa os efeitos do óculos 3D. No episódio A Fita da segunda temporada, Carrie aparece em um momento na Elmore Stream, e nesse momento é possível ver duas partes dela, uma azul e uma vermelha, assim como era visto naqueles óculos 3D antigos. E bem, nesse momento é possível ver mais nitidamente esse efeito que ela usa, mas sabemos que durante toda a série ela usa esse efeito que aparece em torno do traçado dela. O motivo pode ser dela ser um fantasma e não haver muitas formas dela ser captada por uma câmera, e também pode ser uma referência direta a teorias antigas que acreditavam que se você usasse os óculos 3D, poderia ver fantasmas ou algo do tipo. O Limbo. O ladrão da Digital era pra ser um estudante na arte original. O ladrão da Digital é um criminoso bem conhecido na série de Gumball, e bem, originalmente ele era pra ser um estudante da escola de Elmore, junto com Gumball e Darwin, mas por algum motivo essa ideia foi descartada e ele agora é um criminoso na série. E outro fato é que o Homem-Bacon do Exercício também seria um personagem que era pra ser estudante da escola de Gumball, mas também a ideia não foi pra frente. Eu vou concordar com a teoria do Carrie 27 do grupo do Gumball no Amino, de que os dois acabaram sendo personagens descartados, mas depois surgiu alguns papéis na série e eles acabaram sendo escolhidos para fazer eles. Conta da Anaís no Flickr. Flickr é uma rede social, assim como o Instagram, para compartilhamento de fotos, e lá, curiosamente, Anaís tinha uma conta cujo ela postava várias fotos de Elmore e dos personagens da série em algumas cenas do cotidiano. As imagens são bem bonitas mesmo, e algumas são até engraçadas, assim como essa em que a família decide quem vai comer o último pedaço da pizza, ou essa em que vemos vários personagens da série no supermercado comprando aquilo que é essencial para eles. Os pais reais do Darwin. Os pais reais de Darwin com certeza é um mistério na série, já que eles nunca apareceram e o único registro deles foi quando Darwin citou que ele tinha recebido bolhas que ele guarda em um baú como herança da família no episódio O Spoiler da terceira temporada. Ninguém realmente sabe o que aconteceu com os pais dele, podem ter morrido e o cara da van pode ter resgatado ele, ou ele pode ter sido abandonado, ou o Darwin simplesmente pode ter sido raptado ainda quando bebê para ser vendido. Bem, ninguém sabe. Elmore não tem nenhuma cidade do lado dela. Nenhuma outra cidade a não ser Elmore foi citada na série, e toda vez que eles precisavam ir muito longe, aparecia uma ponte que nunca foi finalizada e nela dava pra ver um canyon, o que dá a entender que a cidade é cercada por montanhas e ela é muito afastada de qualquer outra cidade. Inclusive, uma das únicas citações de outra cidade foi no episódio O Espelho, quando Nicole fala que eles tiveram que ir pra outra cidade pra comprar frango, e por isso parecia que eles tinham desaparecido, pois eles demoraram muito. O episódio de Gumball em Vilanesco. Vilanesco é uma série original da Cartoon lançada em 2016 que conta a história de Black Hat, um vilão super vulgar, narcisista e desumano que faz de tudo para tornar o mundo um lugar pior. A série também acabava abordando personagens como o Dr. Flug, o 505 e a Demência, que fazem parte dos aliados de Black Hat. E bem, a minha série original continha 10 episódios e veio acabar, então surgiu outra minissérie a partir dela, o Telecurso 2000 para vilões, que visa pegar personagens que eram considerados vilões nos desenhos
desenhos da Cartoon e deixar eles mais do mal ainda com muito treinamento. E no 5º episódio da série, o vilão da vez foi Robbie do Incrível Mundo de Gumball, na qual eles tentaram treinar ele para enfim conseguir derrotar Gumball usando seus planos, mas digamos que não deu muito certo. A série, embora seja muito boa na minha opinião, ela é um pouco esquecida aqui no Brasil, e por isso muitas pessoas nem lembram do collab que ela fez com o Incrível Mundo de Gumball. Darwin foi projetado para um desenho de criaturas que vivem em quintais. De acordo com a entrevista dada por Ben Bocaletti, o criador da série, Darwin foi originalmente projetado para uma série onde animais míticos se escondiam no quintal de uma criança e conversavam com elas, mas a série acabou não sendo produzida, e ele adicionou Darwin ao Incrível Mundo de Gumball porque gostou muito do design do personagem. Pegadinha dos sais de banho censurado nos Estados Unidos. No episódio O Incômodo da 5ª temporada de Gumball, em uma parte Gumball menciona a adição de sais de banho ao suprimento da água da cidade, e até por isso o Senhor Pequeno fica louco e acaba mordendo as pessoas no meio da rua. Então, sais de banho é um termo muito utilizado na América do Norte e na Europa para descrever uma série de drogas recreativas muito fortes, e por esse motivo eles acabaram trocando a palavra na versão original por espumas de sabão. Aqui no Brasil, a palavra acabou sendo mantida, já que não tem nada de errado com ela aqui. Moninize. Durante muito tempo, a Moninize foi um mistério dentro do Incrível Mundo de Gumball, por ser supostamente um personagem que foi excluído da série e aparecia em episódios aleatórios como se fosse um easter egg sempre escondida. Acontece que em todas as prints dos episódios que ela aparecia, a qualidade da imagem estava muito ruim, parecendo a gravação de câmera de banco ou então que foi gravado com uma batata. E bem, depois de muito tempo com várias teorias feitas sobre, foi comprovado que era mentira e as prints eram forjadas. Mas dentro da série tem um personagem que age dessa forma, que é no caso o palhaço do episódio Os Procrastinadores da 3ª temporada, que é uma referência direta ao Pennywise de It a Coisa. E bem, ele aparece sempre em episódios que tem algum personagem sendo humilhado ou sofrendo alguma coisa, sempre escondido, e juro, isso dá até um medo porque eu mesmo nunca havia percebido ele em nenhum episódio do Gumball, fora o da 3ª temporada. E bem pessoal, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, e me desculpa mesmo pela minha ausência, prometo que eu vou tentar melhorar nisso, e inclusive, deixem sugestões de iceberg que eu possa trazer aqui no canal pra vocês, e muito obrigado pela presença e bye bye.